Bom dia, Oi, bom dia, Murilo. tudo bem? Tudo bem, filho? Tá tudo isso de frio aí, meu? Ah, tô com frio. Cadê o povo? Deixa eu pegar um papel. Peraí, que eu já vi. Sei que a minha rinite tá atacada hoje. Oi, bom dia, Renan. Bom dia, Bom dia, Munhoz. professora. Bom dia, Bispo. Bom dia, professora, tudo bem? Tudo bem, meu filho? Tirando a rinite, tá ótimo. Ai. Ai. Uf. Meu Deus, tá difícil. Que fome, hein, Munhoz? Bom dia, professora. Oi, bom dia, Bia. Professora, se a gente conseguir ficar bem avançado na matéria, você pode dar aula de psicologia ou neurologia pra gente aqui, online? Oh, meu Deus do céu, mas você já tem umas. Você já não tem amanhã para fazer pergunta? Aliás, eu preciso saber o que vocês vão me falar amanhã, porque me pegar de surpresa assim fica difícil, né? Eu já não tem amanhã? Professora, sim, professora, Oi, amor. você Tá conhece a falando que eu tô síndrome só apontando do... aqui um negócio aqui. Pode falar que eu Tá. tô escutando. Conhece a síndrome do jaleco branco? Conheço. Pode falar amanhã, por favor. Mas, filha, não tem muito o que se falar. Cadê? Quem que tá perguntando? O Renan, né? Renan. Não, mas o que você quer saber especificamente a respeito disso, filho? Não, porque as pessoas têm isso? Ah, Por... normalmente desenvolve isso quem vai muito ao médico. Entendeu? Quem passa por alguma coisa séria com o médico. Né? Normalmente a criança, sabe a criança quando vai no médico? Nem mal chegou na sala do médico já chora. Por quê? Porque é uma coisa nova, não é parente dela, entendeu? Isso não é a síndrome, tá? É o que acontece, só que de uma forma muito exagerada, entendeu? A pessoa tem taquicardia, a pessoa, na verdade, é uma crise de ansiedade. Ela sente uma crise de ansiedade Sim, toda vez que chega perto de alguém que esteja vestido como médico. Entendeu? Porque isso pode sim. acontecer, ela pode trombar com alguém na rua de branco, ela vai ter a mesma crise de ansiedade. Uhum. Não, é que a minha avó, a minha mãe, ela tem aparelho de pressão. Minha mãe mede pressão, ela é formada em técnica de enfermagem, né?
Hum. Aí ela vai medir pressão da minha avó, da minha tia, do meu avô. Hum. E a minha avó sai de perto, porque ela não gosta. Ela ela fica nervosa. Então, é isso que eu tô falando. É uma coisa um pouco mais exacerbada do que a criança pequena quando vai no médico. Entendeu? Ela tá lá destruindo a sala de espera do médico. Aí quando entra no consultório do médico, chora. Faz escândalo, não deixa ele chegar perto. Né? Simplesmente pelo fato... Isso acontece com criança que já ficou internada, né? que já sofreu algum tipo de coisa um pouco mais séria do que uma consulta de pediatra. Mas Professora, eu posso procurar para você e amanhã eu falo um pouco melhor sobre isso. Mas é basicamente isso. É uma crise de ansiedade. Tá, obrigado. Estar na frente de um médico que não sabe o que vai acontecer, entendeu? Fala, quem chamou? e professora, ontem eu descobri uma coisa, só que eu não entendi muito bem. Eu Sabe até quando, tenho até sabe medo. quando a gente tem a sensação de que tem alguém olhando pra gente, e quando a gente vai ver, tem realmente alguém olhando pra gente? Mesmo sem estar, mesmo estando fora do nosso campo de visão? Sim, é normal Então, isso. sim, mas eu queria saber como que isso acontece, porque tem um caso de um paciente que foi nomeado de TN, porque não podia falar o nome dele, que tipo assim, ele teve um AVC e a parte do cérebro dele, acho que é o córtex visual, não funcionava, só que o olho dele estava normal. Aí ele ficou cego, ele não conseguia ver as coisas. Aí fizeram testes que pessoas olhavam para ele e pessoas ficavam de lado para ele. Quando alguém olhava para ele, mesmo sem ele ver, uma parte do cérebro dele, a amígdala, ela se ativava. É isso mesmo. É Mas como amígdala. sem ele ver? É porque Ele não vê, ele ele não vê sente. e Não, ele sabe? não vê, ele não vê, ele sente. É a mesma Ele coisa. sente Se o você quê? estiver dormindo, você pode estar no sono profundo. E alguém for lá e ficar te olhando, você acorda. Nossa, que medo. Não é medo, é normal. Professora, eu sentia isso quando São os alguém vinha perto de mim. Alguém tava chegando perto de mim, eu percebia. são os outros sentidos, né? Não esqueça que ele tem 5 sentidos, né? A visão é só um deles. Faz sentido. Bom dia, Mas Fran. como que ele sabia Bom dia, diferenciar quem amigo. tava olhando e quem não tava? Como assim? Ele não conseguia. Tipo assim, o cérebro dele liberava, a amígdala dele liberava mais. Ficava mais ativa quando pessoas olhavam pra ele, A mesmo sem sentinela. ele ver. A Mas e quando sentinela as sente. pessoas ficavam de lado? Se estava olhando para ele, estava olhando para ele. Mas como que ele sabia? Como que o cérebro dele sabia diferenciar quem tá olhando de frente e quem tá olhando de lado? Eu Como que já os não outros sei, né, sentidos Munhoz? iam saber? Munhoz, mas o que falou o artigo científico que você estava lendo? Hum, Eu nunca fiz essa não experiência. lembro. Aí, Eu ó. vi. Calma, eu vi que, tipo, Mas o caso que eu vi, que foi o único artigo científico que eu achei disso, falava quando tá fora da nossa visão periférica, mas, tipo, o canto do nosso olho consegue pegar. Sim. Porque dizem que o nosso olho, ele primeiro absorve as informações, aí depois ele filtra pro que a gente vai ver. Na verdade, quem faz isso não é o olho, é o cérebro. O cérebro. É isso mesmo. Córtex visual. Você não tem 360 graus de visão, mas você tem mais que 180 de visão periférica. Você olhar para sua Sim. frente, você consegue ver. Tem gente que consegue ver mais de 180 aqui na periférica. Não chega a 360 igual a mosca, né? Mas tá um Tem até um pouco teste que mais que diz que, tipo 180. assim, Então, se você ô, Munhoz, tudo que passa na sua visão, o seu cérebro está captando. E aí, ele vai se fixar no que é fato naquele momento, entendeu? O que é preciso. O cérebro é um cara espertinho, ele não fica fazendo. Como é que eu posso falar? Ele não pega tudo e faz por tudo. Não é igual vocês fazendo lição, sabe? Que passa a mosca, vocês olham, toca o rádio, vocês escutam. Entendeu? Na verdade, se vocês têm 20 coisas acontecendo ao mesmo tempo, vocês estão prestando atenção nas 20 coisas. Querem prestar atenção nas 20 coisas? O cérebro não é assim. Se você está lendo, por exemplo, ele vai prestar atenção aonde está o teu foco no olho. E não no que está acontecendo do seu lado. Então, se acontecer alguma coisa muito chocante do seu lado, ele vai chamar... se você não tiver focado ali, isso vai te chamar a atenção. Agora, eu consigo estudar com o rádio bombando.
E eu nem Eu escuto, também. nem escuto o que está acontecendo lá, entendeu? Para mim É. pode cair um terremoto. Que se eu estou lendo, se eu estou ocupada com alguma coisa, eu estou ocupada com alguma coisa. É diferente Igual de quando eu fizeram um estou dando aula. teste. Quando eu estou dando aula, eu estou preocupada com o que eu tenho que fazer, com que, onde eu estou, com que hora eu estou, olhando para vocês. Eu tenho que prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, entendeu? Que quando eu estou Uhum. lá no meu quarto lendo, por exemplo. Eu só tenho que me concentrar no que eu estou lendo. Né? Aí o meu cérebro Fizer- fica concentrado no que eu estou lendo, para entender, fazendo outras coisas. Mas ele está concentrado ali. Então pode acontecer qualquer coisa do meu lado que eu não vou prestar atenção. Sim, fizeram um teste usando gatos. Que, tipo assim, Não, é gatinhos. colo- Gatinhos presta atenção em colocaram tudo. um gato num quartinho assim e ficava apitando tipo um pi, É, pi. Toda vez que apitava, o córtex, alguma parte do cérebro do gato meio que ativava, dava sinais. Aí ficava apitando o negócio, aí deixaram ele com muita fome. Eu não sei quanto tempo, talvez 12 horas sem comer, não essas sei. experiências é sempre assim. É sempre É, privação ou é de comida ou de água. mas aí ele sentia ele ouvia aquele barulho e sentia o estímulo. E ele tava com muita fome. Colocaram um rato para ele, a atenção dele para pegar aquele rato foi tão forte que ele literalmente não ouvia o som. O cérebro dele barrava o som não chegava no ouvido dele. Sim, Ele é o que ficou eu estou tão te atentado em falando. pegar o rato. Mas não é, esse é o cérebro do gato e é o cérebro de todo mundo. Eu acabei de te falar a mesma coisa. Pode cair uma Sim, bomba é que eu atômica se queria eu estiver comentar o ocupada com alguma experimento. coisa, entendeu? Uhum. Aí pode cair. Se a minha atenção estiver em um determinado ponto, se ela não for flutuante, que nem é quando eu estou dando aula, quando eu estou dando aula, eu passo uma mosca, presta atenção na mosca. Por quê? Porque ela tem que ser flutuante, eu tenho que ver várias coisas ao mesmo tempo. Agora, se eu estiver focada numa única coisa, filho, pode cair a casa. Entendeu? É a mesma coisa. Aí, nisso o cérebro humano e o cérebro do bicho é a mesma coisa. Só que o bicho tem lá a privação de comida, né? E aí o instinto dele fala mais forte. Vamos Sim. lá. Mas isso é assunto para amanhã, né? Depois vocês me contam o que vocês querem falar de amanhã, porque senão vocês me pegam desprevenida. E aí eu tenho que falar o que eu sei de conhecimento básico meu, né? E aí fica só no básico. Né? Nada que Ô, seja Fran, mais apurado. Mas eu vou ver o negócio do jaleco para você, tá, Renan? Tá. Eu vou marcar aqui, porque senão também o meu cérebro também já esquece também. ô, Fran, É com o João. Nossa, eu não sabia escrever jaleco, cara. Você acha? Vou parar para pensar como é que escrevia jaleco. Fala, bom dia, quem eu não vi. Bom dia, Almeida, Nicolas, João, bom dia. Rodrigues e Thiago. Eu não tinha... Hoje minha câmera tá boa? Oi? A minha câmera tá boa? Bom dia, professora. Sua cara tá Não, bugou travada, de filho. novo. Você Não, tá sua câmera bugou de novo. Ela tá ficando boa, depois saiu. Agora destravou. Tá com a cara de sempre. Agora Né? travou de novo. Travou de novo. Tá travando e destravando. Você está extremamente bugado. Vai que Você vai. tá com uma coisa chamada lag. Hã? Ele está com uma coisa chamada lag. Chamado o quê? Lag. Lag. Internet ruim. Lag da internet. Não é jet. Lag? O que é lag? Lag pra mim é uma calça. Também pode ser. Lag Depende da quer sua dizer internet imaginação. ruim. Hã? Pena. Lag quer dizer internet ruim. É? É. Não exatamente, professor Alec, é tipo. Sabe quando você tá numa ligação, aí você fala oi, aí a pessoa fala alô, aí depois de 10 segundos ela ouve Então, oi. mas isso É chama... o delay. É delay. Delay. Isso. Não é lag que chama, é delay. Ah, mas é que lag. Essa é pena. outra forma de falar. É, Tem alguma coisa com lag, mas é uma outra palavra, não é lag. Tem um outro termo em inglês, que é não sei o que lá, lag também. Mas é o final da palavra que é lag. Espero saber sobre o que é consciência. Você se sentir... O que é... Tá. Você Agora tem que fazer umas perguntas vamos lá. difíceis, hein, Munhoz? Você se sentiu... Esse sentido pode ser real.
eu já te respondo, ele é real. Ó, tem 3 assuntos aqui, né? Você decide um. Né? Porque em 40 minutos não dá para Pode falar ser de 3 3. coisas. Ah, Não mas é tão dá, complexo né? assim? 40, lógico que é, não? Só consciência você passa 4 anos na faculdade entendendo o que é consciência, rapaz. 4 anos? Entendeu? Só para saber o conceito de consciência de cada um dos teóricos que falam sobre isso, você passa 4 anos na faculdade, meu filho. Meu Deus. Professor, eu tenho uma dúvida. Como que eu faço para escrever um artigo científico? A hora que você crescer e virar um cientista. Sim, mas eu tenho que apenas ser cientista? Você tem que ser um estudioso de uma área. Você vai Eita. escolher um tema, Munhoz. Você vai escolher um tema, vai pesquisar a respeito desse tema, e aí você vai escrever a respeito disso. Né? Isso requer pesquisa, isso requer um monte de coisa. Mas aí Eu tô é só depois pesquisando, que você na tô faculdade, fazendo né, filho? testes. Entendeu? Exatamente. Você vai soltar uma pesquisa, você vai fazer essa pesquisa, ou vai fazer levantamento de campo. Aí depende do que você quiser falar. Mas eu preciso mesmo Pesquisa, mas tudo tem uma crescer. pesquisa no meio. Primeiro você pesquisa, para depois falar. Eu tô pesquisando, ué. O quê? Aí é surpresa. Agora vocês estão me ouvindo? Então você, Agora. Tô te ouvindo, Munhoz. Agora sim. Tá, Fê, mas, estamos ouvindo. ô, Felipe, você precisa de um supervisor. Entendeu? Não é essa pesquisinha que a gente faz que eu faço com vocês. Isso é. Não, mas eu tô pesquisando em sites confiáveis, naqueles sites lá que você fala. Filho, eu sei, filho. Mas você Tô lendo precisa de um artigo, mentor. é isso. Você precisa de um mentor. Alguém que conduza a sua pesquisa. Entendeu? Mas você não vai conseguir como que eu fazer isso arranjo com 13 anos, Munhoz. Entendeu? Com Eu tenho 14 15 Eu não anos. sei que faz. Você não vai fazer isso com 14 anos. Porque primeiro você 15. precisa saber o que é técnica científica, metodologia, entendeu? Você precisa saber de estatística. Com 14 anos você não vai conseguir fazer isso, Munhoz. Você pode E tirar onde que eu as consigo um conclusões, o mentor? que eu acho ótimo, o que eu acho lindo, entendeu? Eu super apoio você. Agora, não é nada científico, não é nada que alguém possa validar, entendeu? Não é uma coisa que você possa publicar e assinar lá, Felipe Munhoz, especialista não sei as quantas. Você não é especialista em nada ainda. Entendeu? Mas como que eu vou conseguir um mentor? Quando você estiver na faculdade e começar a fazer o projeto de iniciação científica, Munhoz. Uau. Mas mentor é o quê? Uma pessoa? E como É que um essa pessoa vai... professor, é um professor. Particular? Professor. Dentro da universidade. A sua pesquisa vai estar no começo da sua carreira, Munhoz. As suas pesquisas vão estar vinculadas à universidade. Então, você vai ter lá um supervisor, um professor tutor, né, que é o supervisor. E aí você vai, eu quero pesquisar não sei o que lá. Ele vai ver se isso tem validade. E aí ele vai começar a te orientar sobre a pesquisa. Aí isso vai para um instituto de pesquisa. Se esse instituto de pesquisa, que seja a CAPES, ou CNPq, ou a FAPESP, alguma coisa, se existe, né, até lá, quando você estiver na faculdade, que a gente nunca sabe. Mas, né, teoricamente, se existir, se ainda existir pesquisa científica nesse país, alguém vai lá. Se alguém gostar da sua pesquisa, aí você vai ser pago para isso. Entendeu? Aí você começa a ter bolsa científica. Aí o seu tutor recebe, você recebe os custos para bancar a sua pesquisa. E aí você vai ter lá... bancando ainda? Você vai ter lá, sei lá, 1 ano para desenvolver o que você quer. No final desse período, você vai apresentar a sua pesquisa com o que você concluiu. E aí você vai, antes de apresentar, você vai publicar um artigo a respeito disso. E aí você já assina com o Felipe Munhoz. E a universidade está embaixo. Entendeu, Fê? Mas é só lá na faculdade, filho. Antes disso, eu não conheço nenhum caso que tenha feito isso no high school, por exemplo. Não tem. High school. Não tem. Não, eu falei high school, eu falei errado. Porque nem nos Estados Unidos tem. Entendeu? Tem que estar vinculado a uma universidade. Não tem como não estar vinculado a uma universidade. Entendeu? Todo pesquisador parte da universidade. Isso então. Cara, você pode continuar fazendo a sua pesquisa, a gente discute, você mostra para os seus amigos. Tá lindo, filho, lindo. Não tem nada, é lindo mesmo. Eu adoro isso. Deu ano que vem, quando você estiver no nível médio,
Se você estiver numa escola, numa ETEC legal, você vai ter lá a sua pesquisa para fazer, vai ter um mentor, vai ter lá um professor tutor, entendeu? E aí você vai aprendendo, quando você chegar lá na universidade, aí sim, você se enfia num curso de iniciação científica, que toda faculdade decente tem. Se a faculdade que você tiver não tem iniciação científica, é porque ela não é legal. Já muda rápido, entendeu? Mas também, vamos esperar, né? Tem que até ver se até lá vai existir ciência. A gente nunca sabe nesse país. Vamos lá trabalhar, que a gente ganha mais. Do que a gente ficar aqui fazendo elucubrações mentais. Mas eu adoro esse seu lado cientista, ô Munhoz. Não perde isso não, tá? Nem que você tenha que ir para fora do país. Certo? Para desenvolver. Já pensou se o... É o quê? Ai, Lu, quem que falou uma bobagem dessa? Tá bom. O Almeida. Ah, meu Eu Deus sei, é bem do céu. idiota, mas tem um pouquinho a ver. É improvável, mas tem um Claro pouquinho. que tem. Zumbi existe, né? Nossa Senhora. Claro que não, né? Vai lá que vai. Vai lá, não é impossível não, hein? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não é. Senhora, não é impossível não. Ah, tá bom. Tá bom. Professora, mas tem alguns tipos de zumbificação na natureza já. Aonde que existe zumbi na natureza? Munhoz? Não é zumbi, é zumbificação. Por Ah, exemplo, tem uma espécie de já viu algum gatinho? planta. Não viu, né? Calma, tem uma espécie de planta que se uma formiga específica encosta nela, a planta meio que gruda ela e vai crescendo coisa dentro da formiga até chegar no cérebro. Aí a formiga fica meio que paralisada assim, a planta vai crescendo ao redor da formiga para dar mais coisas. Mas isso é o sistema que a planta carnívora tem para se alimentar, Munhoz. Não tem nada a ver com zumbi. A Não é planta natureza, né? Nada a ver Mas com também zumbi. tem uma doença que pega em rato, que o rato ele perde o instinto de medo e ele vai atrás do gato para morrer mesmo. Porque esse vírus ele precisa primeiro contaminar o rato e depois contaminar o gato. Você tem estados psicóticos que a pessoa também não tem medo de nada. E Mas não é medo. O vírus comanda o rato para ir no gato. Ela vai se atirar no penhasco porque ela acha que, sei lá, o penhasco é simplesmente uma plataforma que ela vai pular e vai voar. E aí, isso é zumbi? Não, isso é uma doença mental. Mas o que você acha que é zumbi? Zumbi Não é existe quando algum zumbi. vírus te controla para ter Não instintos existe psicóticos. zumbi. Não, repete comigo. Não existem zumbis. Sim, mas se existissem, a definição Não deles existem. seria... Não existem. Se existissem! Não existem. Tá certo, tá certo. Oxê. Misericórdia. Tão inteligentinho. E aí vem falar bobagem dessa. E vampiro. É. Ah, professor, se no futuro já isso se Casta- acontece isso no futuro, aí não, meu. Aí eu... Aí Professor, já o Castanhari fez vídeo disso Vamos na deixar esses Netflix. assuntos aleatórios para amanhã? Vamos deixar para amanhã esses assuntos aleatórios? Vamos. Vamos trabalhar. Não é aleatório. Foi o que a gente combinou, não é? Essas coisas a gente faz de quando? De quinta-feira, não é? De segunda e quarta a gente trabalha. Não, de quinta-feira eu também trabalho, mas aí sou só eu. Vamos lá. Fizeram o que eu pedi? Sim. Sim. Sim, né? O resumo sim. Sim, tá aqui. Foi o que eu Inequação. pedi, não foi? Ô, meu Deus. Sim. Bom dia, Cê- Almeida. eu- Hoje está difícil, hein? Hoje está difícil, hein, Almeida? Eu só perguntei, o resumo? Vamos lá. Do mesmo jeito que eu tenho as funções de primeiro grau e segundo grau, eu tenho as funções, as inequações de primeiro e segundo grau. Certo? Certo? Do mesmo jeito que eu tenho lá. Vamos lá. O que vocês viram de diferente no capítulo onde fala de função? Vamos falar primeiro da função. Vamos falar logo da segundo grau? Bom, primeiro grau é a mesma coisa. Vai, vamos dar no primeiro grau.
A diferença, na verdade, as diferenças são as mesmas, né? Mas, enfim. É. Vamos lá. Qual é a diferença entre uma função de primeiro grau e uma inequação de primeiro grau? Que ela é maior que a outra e quando a função é igual à outra. De novo, Almeida, que eu não entendi. Eu posso tentar? Tipo assim, Peraí. quando a função ele é igual a um resultado, quanto a inequação é diferente do resultado inicial, por exemplo. Não, alguém. Vamos lá, mais alguém? A função dá dois resultados Quem que tá falando, fixos. gente? Ah, é o Bispo. Eu? Oi. A função dá dois resultados fixos e a inequação dá resultados. Mais de um resultado. Dois, no caso, né? É, Tem melhora, que comparar quem melhora? também. Tá, do Bispo tá melhor, mas quem melhora isso? Vamos lá. Tem várias raízes? Várias raízes, não. Professora, A ideia estava a melhor. diferença é que a função é crescente e decrescente? Isso, uma função pode ser crescente e decrescente, tá? Mas e aí? Vamos formando. Dá uma dica. A dica eu já dei, tá na lousa a dica. Não dá pra Eu ver. já comecei escrevendo ao invés de perguntar. Não dá pra ver. Posso sinal, professor? Coitadinho, não dá pra ver? Pera que eu vou melhorar aqui. Não dá pra ver mesmo. Tá borrado pra mim. Pera. Professora, O esforço do sinal, professor? sinal de maior, menor e igual. Tá, melhora aí, Renan. Ô, Pro, na inequação de segundo grau não tem aquele mais ou menos? Equação não tem mais ou menos? Tem mais ou menos, sim, senhor. Tem, então. Na inequação, ela não tem um sinal de igual e tem o sinal de maior. Isso. Mas o que é a palavra inequação? O que significa a palavra inequação? Vocês fazem um resumo e não se prendem na palavra? Equações diferentes entre as outras? Não são equações diferentes. O que é uma inequação? É uma equação ao contrário? Como assim uma equação ao contrário? Equação em que x pode dar mais de um número? Isso. Não, ele vai dar melhor esse mais que o número. Já quase falei aqui. Um conjunto de números? Uma equação, ela tem como resposta um conjunto de números, não é? É, né? E uma equação tem como resposta um único resultado. Sim. Se a gente estiver falando de uma equação de primeiro grau, ela tem um único resultado. Ela tem uma única raiz. E se eu estiver falando de inequação, ela tem o quê? Um conjunto de resultados. Vamos supor que eu quisesse, aqui nesses meus exemplos aqui, se eu quiser saber quais são os resultados que estão compreendidos numa equação, a resposta seria o quê? A raiz, certo? Seria esse ponto aqui, ó. Sim. Né? Seria. Seria o eixo X, né? Claro. A gente tá falando desse cara aqui, é o X, né? Então, esse cara aqui seria a resposta. Numa equação, seria isso. X igual a tanto. Que é onde ele tem, que é o domínio da equação, né? O domínio da função, aonde ele tem a raiz da equação, aonde aquilo lá vira a resposta correta. Sim ou não? Sim. Né? Sim. E em uma equação, em uma inequação, vai depender do que ele me pedir. Se a função for o quê? Maior que zero, eu vou ter que pegar o quê? Todas as respostas, o conjunto de respostas que esteja onde? Do lado positivo. Sim ou não? Sim. Né? Então seria o quê? Todas as respostas a partir dessa daqui. Se a função for, se eu quiser a resposta com o maior que zero, por exemplo. Certo? E se eu quiser a resposta com o menor, vai ser o quê? Todo mundo que tiver o quê? Desse lado aqui. Isso
para um A maior que zero. Para um A menor que zero, eu vou ter a positiva para cá e a negativa para lá. Espera aí, que ali vocês não estão... Vocês estão vendo? Eu ia pedir para baixar um pouco. Pera, abaixa mais só um pouquinho e vai pro lado um pouquinho, por favor. Calma, eu já vou falar do segundo grau. Calma. Primeiro vamos falar de primeiro grau e já falo de segundo grau. Calma, acalma-se. Pronto? Melhorou? Melhorou? Uhum. Certo? Então, de primeiro grau é isso. Né? E na equação é sempre a mesma história. Ela é um conjunto de respostas. Tanto é que as soluções são sempre nesse sentido assim. A solução é assim, x pertence ao conjunto que, sei lá, que está falando, por exemplo, os conjuntos reais, de modo que o x seja menor que alguém e maior que alguém. Certo? Por quê? Porque eu estou falando de um conjunto de respostas. Certo? Sim ou não? O que vale para a equação de primeiro grau também vale para a equação de segundo grau. Se eu tenho uma equação de segundo grau, eu vou perguntar quanto vale esses caras aqui, que são as raízes. Certo? Sim ou não? Sim. Se eu tiver uma inequação, eu vou querer saber quem é. Vamos supor que a equação lá de segundo grau seja maior que zero. Nesse caso, vão ser todos os números que estejam aqui e aqui também. Sim ou não? Uhum. Neste caso, seria aqui, todos os números que estão aqui. Dentro. Bem, eu tenho que então só é nas partes positivas. Eu tenho que pensar em quem? Eu tenho que pensar lá no eixo Y, certo? Lá no eixo Y. Aí eu tenho que pensar. Então o eixo Y manda em tudo. Né, para cima do eixo é essa parte aqui. E quem está, nesse caso? Quem está para cima do eixo é essa parte aqui. Certo? Isso que essa parte aqui, ó. Professor, então sempre vai ser essa parte que é positiva? Oi? Sempre vai ser uma parte que é positiva? Ou vai cair às vezes negativa? É positivo. Porque é o domínio, lembra da imagem? A imagem é positiva. Então, abaixo do eixo do domínio, a imagem é negativa. Por isso que numa equação de segundo grau, quando eu tenho A maior que zero, a minha parte, que é a parábola voltada para cima, eu tenho as extremidades como resultado positivo. E o meio como resultado negativo. Se o meu A for menor que zero, eu vou ter a minha parábola triste e a minha parte positiva vai ser justamente o meio, porque é a parte que está acima do eixo. E se não tivesse meio? Ué, como é que uma parábola não vai ter o meio, bispo? Não, tipo... Foi um ponto só. Aí eu estou numa equação de primeiro grau. Ah, entendi. Peraí. Você está dizendo quando ela faz assim, ó? Quando ela tangencia o eixo? Não, por exemplo, se ela for positiva e ela o ponto máximo dela for na linha. Isso que eu tô te falando. Se o delta dela for igual a zero, não é? Ela vai só tangenciar o eixo, não é? Se ela for positiva, todo mundo é positivo. Se ela for negativa... Mas vai ser um número só positivo. Todo mundo é negativo. Não. Vai sim. Sim. Se tem um ponto, vai ter um ponto só, vai ser um ponto só positivo. Não, senhor. Se eu perguntar para você, nessa equação, por exemplo, que o delta é negativo, que ela tem só um ponto. E vamos supor que eu queira que ela seja maior que zero. X pertence a R, de modo que o quê? X seja maior que todo mundo. Maior que zero, por exemplo. Maior que zero. De novo. Vão ser todos os números pertencentes para cá. E nesse caso aqui, ó. E nesse caso aqui, não vai ter. Por quê? Porque é todo mundo negativo. Aqui é conjunto vazio. Se eu quiser
x Ah, tá. se eu quiser que a equação seja maior que zero, isso aqui é o conjunto vazio. E aqui vão ser todos os números naturais. Todos os números reais. Entendeu? Por quê? Porque a parábola só vai ter o quê? Correspondente em quem? Em y, para cima. Toda a imagem dela vai ser positiva. Entendeu, Bispo? Mais ou menos. Tá, qual parte que você não entendeu? Tipo, o A é igual a zero, deveria ser um Não, ponto só. Mas, Bispo, se o A for zero, você já não tem uma equação de segundo grau. Então como ia formar um ponto só? Para ter uma equação de segundo grau, você tem que ter um x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se esse cara não existir, você tem uma equação de primeiro grau. Entendeu? Para dar uma parábola, você tem que ter o quê? Uma equação de segundo grau. Senão você tem uma regra. Entendeu? Tá, acho que entendi, peraí. Então. Se eu sumir com esse cara aqui, Bispo, eu caio numa equação de primeiro grau. E aí eu vou cair ou nesse gráfico ou nesse gráfico. E não numa parábola. Não, sim, isso eu entendi. Ah, então, qual o problema? Não. Se eu tenho um delta igual a zero, eu só tenho um ponto na linha. Se o meu A for positivo, eu tenho uma parábola sorrindo que faz um único ponto lá, não é? Sim. Então, toda a parte, se eu quiser ela maior que zero, toda a parte, todos os números vão servir. Ó, tudo serve. Porque a imagem está aqui no y, que é todo positivo. Eu não tenho nenhuma parte dessa parábola que seja abaixo do eixo. Se o A for negativo, ela não é triste. E tangencia num único ponto também. Sim. Se eu quiser que os valores sejam positivos, vai ser zero. Por quê? Vai ser conjunto vazio. Porque eu não tenho ninguém aqui, ó. Cadê? Não tem ninguém aqui, tá vendo? Tá vazio aqui, ó. Aonde meu y é positivo, eu não tenho ninguém. Eu só tenho valores onde o y é o quê? Negativo. Negativo. Entendeu? Então, sempre quando for Vai ser um menor. gráfico, tem que ser sempre positivo o resultado e nunca negativo. Espera só um pouquinho, Murilo. Né, professor? Espera só um pouquinho. Qual seria a resposta aqui? Seria menor que esse valor e maior que esse. Entendeu? Bispo. É mais prático na prática do que na A gente teoria. já vai fazer e aí fica mais fácil. Fala, Murilo, que eu tava pensando no que o bispo estava... Então, sempre o resultado vai ser um número positivo e nunca um negativo. Não. Vai depender do que você tiver lá. Vai cair. Não, vai depender da sua equação. Vai cair. Você tem que pensar assim, ó, no eixo. No eixo. Qual é a imagem que eu quero? É uma imagem positiva, então eu tenho do eixo para cima. É uma imagem negativa? Do eixo para baixo. É sempre a imagem, é sempre o y, se me dá quais são os valores que eu tenho lá. Se é positivo, do eixo para cima. Negativo, do eixo para baixo. Entende? Entendeu? E o eixo é quem? É justamente o eixo x, que é o domínio da função. Certo? Porque se ela vai cair, a professora vai ficar brava. O que foi, Almeida? Eu ia falar que a hora tá acabando. A gente entra de novo. Vamos lá, sair e entrar de novo. É porque os professores reclamam que desliga na cara. Normalmente eu tô falando ele cai, né? Vai lá, vamos sair e entrar de novo. E aí a gente evita isso. Beleza.